Oi, oi! Eu estou começando esse vídeo aqui num formato de vlog para fazer um pouquinho diferente. São alguns vídeos onde eu vou parar, vez ou outra, durante o trabalho, em algum um flash, uma luz, um insight que veio. E aí eu quero compartilhar isso com você. Você já parou para pensar que hoje em dia muita gente se diz cristã, né? Ela se identifica desse modo de uma certa maneira. Não necessariamente ela se apresenta assim, mas quando você vai conversando com a pessoa, ela diz que é cristã. E isso é bem interessante porque na essência da palavra cristã, se referindo a Cristo, o intuito, né, do cristão é refletir, né, e fazer com que seja propagado cada vez mais o reino de Deus. Ou seja, a vontade de Deus entre os homens, que a luz brilhe, né? Jesus falou que nós somos a luz do mundo, ou seja, que nós tenhamos a mesma conduta do Cristo, para que o mundo ele conheça quem é o Pai, quem é Deus. E isso é interessante porque uma vez que você está fazendo essa atuação, que você está vivendo desse jeito, é impossível que você esteja fazendo isso sem você ter comunicação com a sede do reino, com a base do reino, que é os céus, que é o próprio Senhor, que é estar em contato em oração com Deus. E isso é bem interessante pelo fato de que, nesse aspecto, essas mesmas pessoas que eu acabei de pontuar, e aí eu digo no geral, né, a nível mundial, muitas pessoas que, se de certo modo, têm contato com o cristianismo, elas oram um pouco, e além disso, elas, quando têm a oportunidade de pedir oração, elas pedem orações que são muito próprias, muito pessoais, muito de si para si mesmas. E isso é um tanto curioso. E aí eu queria chamar a sua atenção justamente para esse ponto. O tipo de oração que nós fazemos para refletir a glória de Deus, para fazer com que Jesus seja engrandecido entre os homens, que ele seja cada vez mais unânime entre a gente. E aí a gente percebe que nesse aspecto não existe materialismo. Não existe um apego àquilo que é tão natural, aquilo que é tão material, e que em suas orações você só pede essas coisas. Isso é um tanto preocupante, não só se você faz isso, como se você vê pessoas fazendo isso, é um tanto preocupante. Eu vou te falar um tipo de oração que faz muito sentido você ter, e que ela impacta profundamente não só a sua vida, o seu relacionamento com Deus, mas a forma como você faz o reino crescer na terra, e também como as pessoas elas recebem Jesus por meio de você, você ser um canal de Deus. Certa pessoa na Bíblia, possivelmente você já deve ter ouvido falar, extremamente conhecida, fez a mesma oração, na verdade o mesmo pedido de oração em dois momentos diferentes, e ele fez esse pedido para que outras pessoas orassem por ele. E esse pedido de oração que ele fez não foi para que ele tivesse coisas, como hoje é muito comum as pessoas pedirem para alguém orar por ela, dizendo, ora para Deus me abençoar porque eu quero minha casa própria, eu quero o meu carro, eu quero a minha moto F não sei quanto mil, eu quero... Ou seja, aquele apego ao materialismo. E isso, como eu estava dizendo, é um tanto preocupante. Na Bíblia, uma pessoa fez a mesma oração, pelo menos em dois momentos específicos que eu quero tratar com você. Ela fez um pedido de oração, melhor dizendo, e esse pedido era o mesmo para situações diferentes, e essa pessoa, conhecida como Paulo, apóstolo Paulo, ele fez o mesmo pedido, se referindo ao tipo de oração que ele queria que as pessoas fizessem por ele. Eu vou, se você quiser olhar na Bíblia, eu vou ler aqui no celular para você ter uma referência, mas para você ter uma base, primeiramente eu vou ler a citação. Eu estou numa versão de tradução da Bíblia que é bem contemporânea, então vai muito prática de entender, que é Colossenses 4, verso 3, diz... isso era o apóstolo Paulo falando. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê a oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois por causa dessa mensagem estou em cadeia. Ele faz esse pedido, né? Ele estava enviando essa carta para um grupo de pessoas que estava, né, nessa região dos Colossenses, e o pedido dele é: orem para que eu tenha a oportunidade de falar do mistério, do segredo que é
o Cristo, que é a obra redentora de Jesus na cruz. Esse foi o pedido de oração que ele fez. Ele faz esse mesmo pedido depois em um outro momento, que é já em uma outra carta, na carta de Efésios, no capítulo 6, no verso 19 e no verso 20. Aqui ele é até um pouco mais completo no pedido dele. Ele escreveu, né? E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa de que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora em cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho que devo anunciar. Você percebe a diferença? O tipo de oração que ele entendeu que agrada a Deus, porque ele entendeu em relacionamento com Deus que ele tinha uma missão que Deus deu a ele. Ele tinha uma missão para cumprir, e essa missão dele era justamente fazer com que o reino fosse expandido, com que as pessoas tomassem cada vez mais consciência de quem é o Cristo e da obra maravilhosa que ele fez, a graça que está disponível para nós. Ele fez esse pedido com o intuito de que eu agrade ao Senhor, a Deus que está nos céus, na base desse reino, na sede desse reino, fazendo com que a mensagem seja anunciada. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Imagine que você trabalhe em algum lugar, em alguma instituição, numa empresa, ou mesmo se você é um empresário, imagine que você recebeu um desafio. E aí você está trabalhando e você decide não apenas trabalhar pelos seus próprios interesses, mas trabalhar pelos interesses daquele a quem você está trabalhando, na empresa, na corporação, na organização dessa pessoa. E aí você dá o seu melhor para que o interesse daquela pessoa que está acima de você seja cumprido. Qual você acha que vai ser a atitude dessa pessoa, desse empresário, desse diretor, desse gestor, desse líder, quando ele perceber que você dá o seu melhor em cumprir a tarefa que faz com que os interesses dele sejam cumpridos, sejam estabelecidos? Qual você acha que vai ser o tipo de comportamento dessa pessoa? O mínimo, o normal, é que essa pessoa que está acima de você, quando observe o seu comportamento, que perceba como você está interessado em fazer com que os objetivos dele também se cumpram, afinal você teria sido contratado para fazer isso, né? Você estaria sendo pago para fazer isso. Mesmo assim, mesmo estando sendo pago para fazer isso, essa pessoa ainda iria lhe promover, iria lhe dar oportunidades para você crescer, porque ele entendeu, né, o termo muito conhecido, você veste a camisa. Então imagina, se um empresário, se um homem, um diretor, uma pessoa natural pode fazer isso, imagina quanto mais Deus, o nosso Pai que está no céu, quando Ele olhar para você e as pessoas que te cercam e ver que você está empenhado em fazer o que interessa a Ele. Em fazer com que... Veja, eu não quero dizer que Deus não se interessa em te abençoar com bens materiais, com coisas que são lícitas, que são boas. Na verdade, é totalmente legal Deus fazer isso. Deus Ele é teu Pai, Ele vai cuidar de você. Mas você buscar Deus apenas com esse intuito de almejar essas coisas, toma cuidado, porque isso é perigoso. Você fica obcecado pelas coisas, pela bênção, e não porque quem te abençoa. Deus, Ele é abençoador. Então, primariamente, busca aquilo que também é interesse primário de Deus. O interesse primário de Deus é que todo homem seja salvo, que todo homem seja concidadão do reino dos céus, que todo homem ele possa estar na plena vontade de Deus, crescendo na conduta de Cristo, porque Cristo é o nosso modelo perfeito. Então, uma das coisas que você pode fazer, que vai certamente mudar muito a sua vida, é fazer esse tipo de oração. E quando você for pedir oração a alguém, pede uma oração dessa. Vai fazer muita diferença. Pede uma oração ou ora dizendo mais ou menos assim: Senhor, que eu tenha a oportunidade de falar do teu amor para as pessoas, que eu tenha a oportunidade de falar como o Senhor é bom, como o Senhor é amor. Vai fluindo. Se você acha que você não tem condição de fazer isso, das duas uma, ou você precisa mergulhar mais em Deus,
ou você não entendeu a obra redentora de quem é Jesus, do que ele fez, ou talvez você não o tenha. Se você não tem Jesus, minha recomendação para você é: deixa aqui nos comentários desse vídeo o teu pedido de oração, dizendo que você quer ter Jesus como seu mentor, como a pessoa que faz todas as coisas em sua vida fluir para o bem. Se você fizer isso, eu vou falar com você nos comentários, ou eu vou gravar um outro vídeo, vou ver como eu faço. Afinal, eu parei tudo aqui que eu estava fazendo para gravar essa mensagem aqui rapidinho, porque eu queria compartilhar contigo. Mas aí eu vou encontrar um modo de falar com você, para que você possa fazer essa oração e o Espírito Santo possa vir e te dar entendimento, para que você possa fluir em Deus. Porque aí você vai estar alistado vai estar listado no livro da vida, mas não apenas isso, você vai estar no reino de Deus, cumprindo a vontade dele para que esse reino ele seja expandido. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então eu quero dizer para você, se atenta a isso. Essa mesma pessoa, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu esses dois pedidos em duas situações diferentes, como eu mencionei para você, ele fala em um outro momento, de uma outra carta que ele escreveu, que foi numa carta endereçada aos Filipenses. Ele fala algo que é muito impactante. Ele fala, só nesse trecho, é um recorte isso aqui de toda a carta, então tem todo um contexto, mas de um modo geral ele está se referindo a um comportamento que habitualmente pessoas têm. Ele fala em Filipenses 2, versículo 21, ele diz: pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Eu quero enfatizar aqui para você, eu não sou contra o materialismo, assim, você ter bens, você ter patrimônios, você fazer dinheiro. Afinal, eu tenho negócios e eu acho maravilhoso trabalhar e você conseguir, ter as suas posses para que você possa se mover, não apenas como um sobrevivente, mas que tenha uma qualidade de vida muito boa. Mas eu quero enfatizar para você que os bens materiais, eles são como munições. Servem para que você possa fazer aquilo que é sua missão nessa vida, o seu propósito nessa vida, ele ser movimentado. Mas não busca essas coisas de forma primária, como se isso fosse o sucesso da sua vida. O sucesso da sua vida é ter Jesus, é estar no reino dele, é fazer a vontade dele, desfrutar da maravilhosa presença, companhia e graça dele. Esse é o sucesso da sua vida, da minha, e eu digo a você, juntamente com isso, assim como também está escrito, a Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Então, meu querido, minha querida, não fica orando só por carro, moto, ou pedindo oração para alguém, por carro, moto, por bens, relógio, o que é que seja. Busca Jesus. Busca Jesus. Ele, em teu coração, tua vida nunca mais vai ser a mesma. O brilho na tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Então, como eu te disse, se você precisa de Jesus, deixa nos comentários. Se você já tem, medita nisso, porque o Espírito Santo vai te dar entendimento. Tá bom? Espero que você tenha que tenha agregado valor na tua vida esse vídeo. Então, fica na paz de Cristo. Até a próxima.